A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e cores, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteio, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônica, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus em sua vida, do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo
através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores. E ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas do seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início às nossas orações, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Esse espírito vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar início às orações. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração de número 7. Vamos aqui na oração de número 7, que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal da vida dos seus verdadeiros adoradores e que haja sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que os buscam e o adoram em espírito e em verdade. É o que eu peço em o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos
dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Então escolha o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther contém 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther, qual capítulo? Capítulo 8 do livro de Esther, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 meditarem. Vamos aqui, Esther, capítulo 8. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro, seja onde vocês estiverem. Capítulo 8 do livro de Esther contém 17 versículos, que diz assim: o decreto em favor dos judeus. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu, e Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e ajoelhada aos seus pés chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus, e estendeu o rei para Esther o cedro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Saiu agora o rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de 2 Reis, capítulo 8 do livro de 2 Reis. Vamos aqui, 2 Reis, capítulo 8. Contém 29 versículos, que diz assim: o reinado de Acasias em Judá. Nos versículos 26, 27 e 28 diz assim: era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, guerrear contra Azael, rei da Síria. Porém, os sírios feriram a Jorão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Zacarias, capítulo 13 do livro de Zacarias. Vamos aqui no capítulo 13 do livro de Zacarias.
capítulo 13, contém 9 versículos, que diz assim: purificação da idolatria e dos falsos profetas. Nos versículos 2, 3 e 4. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira, em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Sofonias, 3 capítulos. O livro de Sofonias contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos, que diz assim: regozijo pela salvação. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Marcos, 16 capítulos. O livro de Marcos contém 16 capítulos. Marcos, capítulo 7. Para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. Marcos, capítulo 7, contém 37 versículos, que diz assim: a mulher Ciro Fenícia, nos versículos 26, 27 e 28, e diz assim: e esta mulher era grega, Ciro Fenícia, de nação, e rogava-lhes que expulsasse de sua filha o demônio. Mas o Senhor Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar os pães dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Gálatas, 6 capítulos. O livro de Gálatas contém 6 capítulos. Gálatas, capítulo 6. Para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 meditarem. Vamos aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, contém 18 versículos, que diz assim: fala sobre a solidariedade dos santos. Nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhai por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, não pedindo, e sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 25. Vamos aqui na oferta de número 25. Que diz assim: nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos nós somos santos. E também afirmamos que o Senhor Deus e a Bíblia Sagrada não permite quem não é um santo trabalhar nos ministérios do Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo, seja trabalhando nos ensinos das Escrituras ou ministrando, ou tendo algum dos cargos ou títulos de obreiros, apóstolo, presbítero, bispo, pastor ou qualquer um outro. E nós afirmamos que para ter um desses cargos ou trabalhos tem que ser um santo. Muita atenção! Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 3 afirmações sobre os santos, a afirmação do Senhor Deus, a da Bíblia Sagrada e a nossa são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19. Que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruído toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja libertação dessas vidas, de todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então não deixem de escolher o número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Filipenses, 4 capítulos. O livro de Filipenses contém 4 capítulos. Capítulo 4. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando conselhos para os seus discípulos, que diz assim, no versículo 4, 5 e 6. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejas inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar.
Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos contém 16 capítulos. Capítulo 5 do livro de Romanos, para os rebanhos número 20 e rebanho de número 19 meditarem. Romanos capítulo 5 contém 21 versículos, que diz assim: a morte veio por Adão, a vida por meio de Cristo. Nos versículos 12, 13 e 14. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de... Livro de 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. Vamos aqui ao capítulo. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 meditarem. Vamos aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, contém 28 versículos, que diz assim: cumprir, estar atentos. Nos versículos 8, 9 e 10, diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus o Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Mateus, contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Mateus. Capítulo 11 do livro de Mateus, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 meditarem. Vamos aqui, Mateus, capítulo 11, contém 30 versículos, que diz assim: o jugo do Senhor Jesus. Diz assim no versículo 27, 28 e 29. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de... Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro contém 3 capítulos.
Vamos aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 1 do livro de 2 Pedro, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 meditarem. Capítulo 1, que diz assim, que o Senhor Deus nos chamou. Contém 21 versículos. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus o Cristo. Como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu contém 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Vamos aqui, Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: a negligência na reconstrução do templo. No versículo 2, 3 e 4 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei sorteando mais uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 4. Vamos aqui na oferta de número 4, que diz assim: nossa quarta oferta é sobre as 4 atividades do reino celestial do Senhor Jesus o Cristo, no qual a atividade de número 12 possui 12 capítulos da Bíblia Sagrada. E se nós te examinarmos e você não estiver adulterando nenhum desses 12 capítulos da Bíblia Sagrada, você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te atrasando, te deixando triste, desanimado. Ele vai ter que sair. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. A oração de número 6. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração de número 6, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa e em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não, agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24 para no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu agora o livro de 2 Crônicas, contém 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 22 do livro de 2 Crônicas. Vamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 22. Capítulo 22 contém 12 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 22 de 2 Crônicas diz assim: Atalia toma o trono. Nos versículos 10, 11 e 12. Diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs com a sua ama na câmara dos eleitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei, Jeorão, mulher do sacerdote, Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou, e esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus contém 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Hebreus. Capítulo 8 do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 8, vamos aqui. Hebreus, capítulo 8, contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre a nova aliança. Diz assim no versículo 6, 7 e 8. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhe disse: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro das Escrituras Sagradas. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Vamos aqui. Livro de Gênesis, capítulo 22 do livro de Gênesis. Vamos aqui, capítulo 22, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Contém 24 versículos, que diz assim: Deus manda a Abraão sacrificar Isaque. Diz assim no versículo 8, 9 e 10. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o coleto para imolar o seu filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago contém 5 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vamos aqui no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Vamos aqui. Tiago, capítulo 4, contém 17 versículos, que fala sobre o hábito da crítica. Nos versículos 11, 12 e 13. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel contém 12 capítulos. Capítulo 4 do livro de Daniel. Capítulo 4 do livro de Daniel contém 18 versículos. Nesse capítulo 4 diz que o outro sonho de Nabucodonosor. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer notórios os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias contém 7 capítulos. Vamos aqui, Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 3 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 3, contém 12 versículos, que diz assim: a falsidade dos profetas, no versículo 5, 6 e 7. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aqueles que nada lhe dá da boca, prepara guerra. Portanto, se vós fará noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração de número 5. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Na oração de número 5, diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade
ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, não deixe de mentalizar em um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao livro. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo apenas. Um capítulo. Terceira João contém 15 versículos, que diz assim: saudações do apóstolo João para seus discípulos. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Coríntios. Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 8. Contém 13 versículos, que diz assim: alimentos sacrificados aos ídolos. Nos versículos 2, 1, 2 e 3. Diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabendo que todos temos conhecimento, o conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo contém 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo. Vamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, contém 15 versículos, que diz assim: orientações para as mulheres. Nos versículos 12, 13 e 14. Não permito, porém, que as mulheres ensinem, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na mansidão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Deuteronômio contém 34 capítulos. O livro de Deuteronômio contém 34 capítulos. Capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 14. Contém 29 versículos, que fala sobre os dízimos. Nos versículos 24, 25 e 26. Diz assim: e quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e tua casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó,
42 capítulos. Vamos aqui no livro de Jó. Jó, capítulo 28. Jó, capítulo 28. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Jó, capítulo 28. Contém 28 versículos. Que diz assim: Jó fala sobre a sabedoria. Nos versículos 1, 2 e 3. Na verdade, a mina de onde se extrai a prata e o lugar onde se refina o ouro, o ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías contém 66 capítulos. Vamos aqui no livro de Isaías, que contém 66 capítulos, capítulo 40. Vamos aqui no capítulo 40 do livro de Isaías. Contém 31 versículos no capítulo 40, que diz assim: palavras de consolo. Nos versículos 2, 3 e 4. Falai benignamente a Jerusalém, a bradai-lhes que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, estarei lendo aqui a revelação das ofertas para todos vocês. Muita atenção. Essas ofertas te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examinem Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio da última oração, da última oferta que nossas igrejas de canais estão apresentando. A oferta de número 16. Vamos aqui na oferta de número 16, que diz assim:
em nossa 16ª oferta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que nos ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, que Ele, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada permite quem não é perfeito para todas as obras nas igrejas ser um líder geral de todas as pessoas. Muita atenção, se você provar com base na Bíblia Sagrada que sim, vai receber uma oferta de R$2 milhões em dinheiro. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, escolher um número de 1 a 24, para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus poder falar ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 19, vai meditar no livro de Esther, capítulo 8. Número 4, 2 Reis, capítulo 8. Número 1, Zacarias, capítulo 13. Número 22, Sofonias, capítulo 3. Número 13, Marcos, capítulo 7. Número 17, Gálatas, capítulo 6. Número 5, Filipenses, capítulo 4. Número 3, Romanos, capítulo 5. Número 21, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Número 10, Mateus, capítulo 11. Número 24, 2 Pedro, capítulo 1. Número 2, Ageu, capítulo 1. Número 6, 2 Crônicas, capítulo 22. Número 8, Hebreus, capítulo 8. Número 16, Gênesis, capítulo 22. Número 23, Tiago, capítulo 4. Número 15, Daniel, capítulo 4. Número 7, Miqueias, capítulo 3. Número 20, 3 João, capítulo 1. Número 12, 1 Coríntios, capítulo 8. Número 11, 1 Timóteo, capítulo 2. Número 9, Deuteronômio, capítulo 14. Perdão. Número 14, Jó, capítulo 28. E número 18, Isaías, capítulo 40. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada no Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas
apresentada em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, nosso eterno, justo, juiz e Salvador. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para que outras pessoas vejam a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar e sem omitir nada, porque palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo. Em João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas jorrarão do seu interior. E se você quer ser muitíssimo abençoado, creia no Senhor Deus conforme está escrito nas Escrituras Sagradas, sem adulterar e sem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas, que sua vida só tem a decolar. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo todos vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, às 18 horas e 7 minutos. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém.